Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28/7, nós vamos meditar de Eclesiastes, do capítulo 10 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de Eclesiastes. Eu espero que você tenha gostado, porque para mim foi uma grande reflexão. Aprendermos a contar os nossos tempos, né? Para alcançarmos sabedoria e não vivermos a vida atropelando momentos singulares, aonde nem mesmo usufruímos, passamos por aquele momento sem valorizarmos aquilo que precisa ser valorizado, aquilo que é valioso. Eclesiastes nos mostra um homem de sucesso chegando à sua velhice com a sensação de que correu atrás do vento. Com isso, olhamos para ele e podemos sim repensarmos em muitas coisas no nosso dia a dia, não é? Então, sem maiores delongas, vamos para o capítulo 10. Como moscas mortas produzem mau cheiro, até um frasco de perfume. Assim, um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas pelo seu modo de andar. Se uma autoridade se irá contra você, não abandone o seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. E aí ele vai falar sobre a ironia da vida. E ele começa dizendo: observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem erros graves quando dão autoridade a tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando de cavalo, como príncipes, e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. A cobra morde antes de ser encantada. E do que adianta se o encantador de serpentes? Do que vale ele? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas. Por isso, suas conclusões são deveras loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Na multidão de palavras ocorre o erro. Ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cuja autoridade faz banquete logo pela manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cuja autoridade faz banquete no momento apropriado, para se recuperar as forças e não para se embebedar. Por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio, surgem as goteiras na casa. A festa, ela proporciona o riso. O vinho proporciona alegria. E o dinheiro proporciona tudo isso. Capítulo 11 fala sobre as incertezas da vida. E aí ele diz assim: enviei grãos de colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante.
quando as nuvens estão carregadas de chuva, quando a árvore cai ao norte ou ao sul e ali permanece, o agricultor que espera as condições de tempo perfeita nunca semeia, e ele fica observando cada nuvem e logo ele não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento e o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras que Deus faz, todas as coisas. Semeie pela manhã, continue a trabalhar à tarde, pois quando não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra. E aí ele traz conselhos a jovens, mas também a idosos. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida e lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, se alegre na sua juventude, aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, de que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Não se preocupe com coisas alguma, mantenha um corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não faz sentido. Não se esqueça, no capítulo 12, ele fala assim, não se esqueça do seu Criador nos dias da tua mocidade. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venha tempos difíceis e chegue anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Na Bíblia Ara, né? Essa é a nova versão transformadora. Na Ara, na Almeida, diz assim, para que você não se esqueça do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, onde venha dizer, não tenho neles contentamento, né? Então, aproveite a juventude, né, para fazer a obra de Deus, aproveite a juventude para viver intensamente o reino de Deus, né? Porque quando chegar a sua velhice, quando chegar os tempos, né, onde você vai ter, né, mais idade, você não vai ter toda a disposição que você gostaria de ter. E ele traz essa advertência. Olha só, lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho diante dos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes lhe restam e já não possa mastigar. E antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você lembra como o primeiro canto dos pássaros. Hoje você se levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não o ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco tempo para você descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro despedace junto à fonte e a rondana se parta junto ao poço.
Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Olha que verdade, que reflexão temos diante dessa fala de Salomão. E a reflexão final que ele traz no seu livro, dizendo: não faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou, organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas ao fim de expressar verdades com clareza. As palavras dos sábios são como hastes de ferro, e a coleção dos seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir suas ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrevi livros que não têm fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Eu vou repetir para você. Meu filho, deixe-me dar um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato, e esta é a minha conclusão. Qual é a conclusão dele depois de todo este livro? Ele conclui desta forma: tema a Deus e o obedeça os seus mandamentos, pois este é o dever de todos, né? Então eu tenho o dever de temer a Deus e obedecer os mandamentos dele. E saber em toda a minha trajetória que Deus julgará por todos os atos que eu tive, incluindo aqueles que eu fiz em segredo, ou seja, que ninguém viu, mas ele viu. E ele sim julgará, seja ato bom ou seja um ato ruim. E assim a gente finaliza o livro de Eclesiastes. Amanhã nós iniciaremos mais um livro, né? Mais um livro de Salomão. E amanhã eu vou falar um pouquinho, né, nessa introdução de Cântico dos Cânticos ou Cantares, um pouquinho, né, qual é a ordem cronológica desses 3 livros de Salomão, que é o livro de Provérbios, né, que ele escreve alguns, não são todos, Eclesiastes e Cânticos. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa ordem na vida de Salomão. Mas amanhã nós iniciaremos Cantares de Salomão, o maior cântico nupcial já escrito. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Que o nosso coração seja totalmente sincero diante de Ti, porque de Ti nada podemos ocultar. Pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há em nós caminhos maus e guia-nos por caminhos retos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.